Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Vamos então dar sequência à segunda parte dessa aula que a gente está desenvolvendo, o tema das partes e dos procuradores. Né? Na primeira parte, na primeira aula que a gente desenvolveu a primeira parte desse conteúdo, a gente falou da capacidade, né? Daquele tripé, da capacidade de ser parte, da capacidade processual e da capacidade postulatória. Agora a gente vai trabalhar aí algumas situações muito mais específicas, né? Quando eu falo em capacidade, estou falando de um pressuposto processual de validade do processo. Essa capacidade ela tem que estar presente, essas três capacidades têm que estar presentes em todo o curso do processo, tá? Agora a gente vai falar de algumas situações relacionadas com as partes, mas que são situações que nem sempre a gente vai vivenciar, nem sempre a gente vai experimentar no curso do processo, tranquilo? Então a primeira delas é a figura do curador especial, que muita gente se confunde com essa figura do curador especial, porque faz confusão com a figura do curador civil, aquele curador de ausentes, aquele que representa pessoas que estão interditadas judicialmente, né? Então olha só, o que é o curador especial? Bom, curador é um representante, tá? Então aí a gente pode trabalhar com a mesma ideia do direito civil. Curador é um representante. Mas por que esse curador é especial? Na verdade, poderia ser até mais adequado o emprego da expressão específico. Deveria ser curador específico. Por quê? Porque ele é um representante, enquanto curador, que é nomeado para atuar especificamente em um processo, tá? Então vamos lá. Se tem uma pessoa que está interditada e é nomeado, existe uma ação de curatela, um parente, algum interessado em mover uma ação de cobrança, entra com uma ação de interdição, uma ação de curatela, e nessa ação de curatela é nomeado um curador civil. Quem é esse curador civil? Ele passa a ser o representante legal para todos os atos da vida civil. E todos os atos da vida civil, a gente vai abranger a vida processual, tranquilo? Então, se alguém tem um curador civil formalmente constituído, quando ele vai em juízo, ele coloca lá, fulano de tal, neste ato representado por seu curador civil. E aí vai fazer referência à sentença, ao número do processo em que foi nomeado, em que esse representante foi nomeado, foi designado como curador civil, tá? Não é nessa hipótese que a gente vai usar o curador especial. O curador especial, ele vai ser designado justamente em situações como, por exemplo, aquela situação em que eu tenho um incapaz sem representante legal. Então, um incapaz sem representante legal, ele não sabe, pode ser incapaz menor de idade ou maior de idade. Posso ter um maior de idade incapaz aí, uma situação específica. Ele ainda não teve um representante legal nomeado num processo específico, tá? Ou eu tenho um menor de idade que sequer sabe quem são os pais e jamais entraram com uma ação de tutela para nomear um tutor para esse menor. Então, nesse caso, essa pessoa, se precisar litigar, o defensor público que vai estar acompanhando, o advogado que vai estar acompanhando, a primeira coisa que ele vai fazer é requerer ao juiz que nomeie um curador especial, que nomeie um representante especial, um representante para atuar especificamente nesse processo. Se ele for demandado em outro processo, vai haver a designação de um outro curador especial, tranquilo? Então ele é especial porque ele é específico, ele vai atuar somente naquele processo. Vamos ver as hipóteses? Olha aqui para o quadro. Lá no artigo 72, a gente tem lá que será dado curador especial, e aí eu dividi aqui no esquema, né, em dois grupos, porque eu tenho 4 hipóteses em que haverá a nomeação do curador especial, tá? 2 hipóteses se relacionam com o incapaz. E, de novo, tomem cuidado, nós não estamos falando de menores. A gente tem um mau hábito de toda vez que lê incapaz, a gente pensa em menor. Não, existem incapazes que são maiores de idade, tá? E um outro grupo de 2 situações em que eu vou focar especificamente na figura do réu, tá? Hipóteses do incapaz, que pode ser no polo ativo ou no polo passivo. Sempre que o incapaz não tiver representante legal ou ele tiver um representante legal, mas ele está em conflito de interesses com esse representante, aí vai haver o afastamento desse representante naquele processo e a nomeação de um curador especial para representar os interesses desse incapaz, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Pega aí um incapaz que seja relativamente incapaz. Lá 17 anos. 17 anos hoje em dia, a pessoa, claro, depende também
do nível de alienação cultural. Mas, via de regra, com 17 anos, em tempos de internet, que você tem todo o conhecimento produzido da humanidade no celular, né? Basta você acessar a ferramenta do Google e pesquisar o que você quiser, um rapaz de 17 anos tem condições de saber o que ele quer no que diz respeito à gestão de um patrimônio que é seu. Então vamos supor que um garoto de 17 anos tenha herdado um patrimônio lá pelos 10 anos de idade, os pais morreram num acidente, ele herdou esse patrimônio e aos 17 anos ele começa a dar pitaco ali, olha, eu acho que é importante fazer isso aqui, eu acho que, pô, esse imóvel aqui que está alugado para a União e tal, eu acho que esse valor não está compensando, vamos entrar com uma ação, desfazer esse contrato aqui, vamos despejar a União desse imóvel, vamos alugar para algum particular. E aí vai lá o tutor que foi nomeado para ele, o representante legal, e diz, não, eu não concordo, eu não acho que é uma boa, eu que sou responsável por você, mas espera aí, esse tutor está ali agora para assistir esse menor na prática dos seus atos, né? Para orientar, para alertar. E aí eles entram em conflito. Como é que esse menor vai fazer para entrar com essa ação se o representante legal vai se recusar a propor essa ação, a assisti-lo nessa ação? Ele vai procurar o advogado vai informar isso ao juiz e o juiz vai, então, diante desse conflito de interesses, designar um curador especial para esse menor, para esse incapaz, relativamente incapaz. Tranquilo? Então, só que tem uma observação. O antigo artigo 9º, o artigo 9º do Código Antigo, ele dizia, da mesma forma, que será dado curador especial ao incapaz sem representante legal ou em conflito de interesses com o representante. Agora, olha esse apêndicezinho aqui que o novo código traz. Ele diz, olha para o quadro, enquanto durar a incapacidade. Então, essa restrição não havia no código anterior, tá? Então, vai ser dado o curador especial a esse incapaz enquanto durar a incapacidade. A partir do momento em que ele se torna capaz, cessa essa atuação do curador especial. E por que o legislador colocou isso? Isso não é óbvio? Deveria ser, mas você tem aí, a experiência mostra que em diversos processos esse curador especial continuava tocando o processo, mesmo a pessoa já tendo alcançado, por exemplo, a maioridade, tá? Quem é o curador especial? Essa é uma pergunta automática, né? Aluno de graduação, você começa a explicar o que é curador especial, eles nem esperam você dizer as hipóteses de nomeação, já perguntam quem é que atua como curador especial. Então, o Código de 73, ele era meio confuso, ele dizia mais ou menos assim no parágrafo único do artigo 9º, ele dizia assim, nas comarcas onde houver representante judicial de incapazes, a este incumbirá o papel de curador especial, tá? O novo Código, ele já vem, no momento posterior, à estruturação das defensorias públicas, tá? Então, a lei que regulamenta a defensoria pública, seja da Defensoria Pública da União, sejam as leis estaduais, elas já colocam como atribuição do defensor público exercer o papel de curador especial. Então, o novo CPC nada mais fez do que prestigiar a legislação específica aplicável à defensoria pública. Então, curador especial será um defensor público ou alguém, né? Aí a gente tem que interpretar a norma de modo mais coerente com o sistema como um todo, né? Interpretação conforme a Constituição, e pensar o seguinte, que naquelas localidades onde não existe defensoria pública, alguém vai fazer esse papel. Para isso que existe a figura do defensor dativo, né? Aquele advogado nomeado ad hoc, né? Ad hoc, para o ato, ou os núcleos de prática jurídica, que felizmente, né, todos os operadores do direito desde 98, 99 para cá, que estudaram nessa época, são obrigados a participar de um estágio supervisionado na faculdade, e o que acontecia é que, apesar de as instituições de educação superior estarem fazendo o papel de defensor público, muitas vezes as instituições privadas, o aluno paga pela disciplina estágio, ele paga para prestar um serviço social que, na verdade, seria, né, de responsabilidade do Estado. Então, só que o que acontecia? Os núcleos de prática jurídica não tinham prazo em dobro, enquanto a Defensoria Pública tinha prazo em dobro. E a gente estava fazendo o papel social e não conseguia ter as mesmas prerrogativas processuais. O novo Código de Processo Civil colocou fim a isso. Aquilo que se aplica à Defensoria Pública se aplica a quem fizer o papel, né, quem estiver prestando esse serviço social. Seja o advogado
ad hoc, o advogado ativo, sejam os núcleos de prática jurídica, beleza? Então volta lá, esse é o primeiro grupo, o grupo dos incapazes, e aí independe do polo, tá? O segundo grupo, a gente foca na pessoa do réu. E aí, que réu é esse? Olha, primeiro, o réu preso, só que o Código 73 se limitava a falar o réu preso. Qualquer réu preso já nomeava o curador especial. Agora o legislador diz o réu preso revel. Na prática, o que vai acontecer é a mesma. Por quê? Quem está preso vai ficar revel, porque o cara vai ser citado e muito provavelmente como é que ele vai contratar um advogado lá de dentro do presídio? Né? Então ele vai acabar perdendo o prazo e vai ficar revel. Então vai ser designado um curador especial para representar esse réu que está preso e que ficou revel. Tranquilo? E uma outra situação, essa aqui é a mais comum, tá? É a mais corriqueira, é a que fala daquele réu revel, não do preso, qualquer réu revel, que ficou revel após ter sido citado fictamente. O que é uma citação ficta? A gente ainda vai falar disso mais para frente, quando a gente entrar ali na análise da comunicação dos atos processuais, mas a citação ficta é aquela citação que ocorre ou por edital ou mediante o procedimento da citação com hora certa, tá? Aquela citação que o oficial de justiça tenta agora por 2 vezes, no código anterior por 3. Então ele tenta após 2 tentativas frustradas e ele suspeitando da ocultação proposital do réu, ele diz, olha, amanhã eu vou aparecer aqui às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã e vou citar. Estando ou não estando, o réu vai ser considerado citado. Ele vai dizer isso para um vizinho ou para um parente, tá? Então, nessas hipóteses, como a gente está trabalhando com uma ficção jurídica, né? Não dá para ter certeza se realmente o réu estava em local incerto e não sabido, ou no caso do edital, ou no caso da hora certa, se realmente ele estava se esquivando da citação de maneira proposital. E aí, nesse caso, o Estado dá uma colher de chá e se o réu foi citado de forma ficta, tá? Depois que esgotar o prazo de resposta, vai ser declarada a sua revelia, mas vai ser nomeado um curador especial e vai ser dado um novo prazo para esse curador especial contestar. Tranquilo? E aí, contestando, vai criar controvérsia e a partir da hora que cria controvérsia, vem o ônus da prova recaindo sobre o autor no que diz respeito aos fatos alegados na petição inicial, tá? Vamos tratar disso com calma lá na aula em que a gente discutir a resposta do réu, beleza? Então, volta aqui para o quadro, da mesma forma que foi acrescentado esse apêndice enquanto durar a incapacidade, na questão do réu preso foi acrescentado esse revel, e no que diz respeito ao revel citado fictamente ou ao preso revel, fala assim, enquanto não for constituído advogado. Porque, mesmo estando revel, o réu revel ele pode comparecer a qualquer momento nos autos, recebendo o processo no estado em que ele se encontra, ou seja, aqueles atos já alcançados pela preclusão, você não pode praticar, mas você pode praticar os atos dali para frente, tá? E você só comparece nos autos representado por advogado. Então, a partir do momento que for constituído o advogado, cessa essa representação do curador especial. Tranquilo? Então, vamos para frente. Próximo tópico, situação dos cônjuges na relação processual. Isso aqui é bem básico, ó. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui com um detalhe, tá? Eu tenho que pensar... Basicamente, eu coloquei aí no quadro para vocês, são 3 situações diferentes que eu tenho que analisar a situação dos cônjuges na relação processual. Então, vamos pensar aqui comigo, olha para cá. A gente tem situações em que o autor é casado e situações em que o réu é casado, tá? E a gente também tem discussões específicas no caso das ações possessórias, porque a ação possessória a gente está discutindo ali uma situação mais fática, não é? Claro que existe uma questão jurídica por trás, mas o ponto central da discussão é uma situação de fato, né? Então, olha só, tudo que diz respeito a imóvel no Brasil, já falei isso várias vezes aqui para vocês, tem regra específica, não é? Então, quando a gente vai propor uma ação, eu sou casado, e eu quero propor uma ação que tem por objeto um direito real imobiliário, tá? Um direito real sobre bem imóvel. O que vai acontecer? O Código Antigo, no artigo 10, dizia: o cônjuge somente necessitará da autorização do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Não falava nada com relação a regime de casamento, tá?
Na verdade, para mim é regime de separação, porque você só vai trabalhar a ideia do regime depois que você tenta se separar. Mas então, o novo código atentando para isso, né? É óbvio que se eu casei num regime de separação total de bens, por que eu preciso ser autorizado pela minha mulher a propor uma ação que versa sobre direito real imobiliário? O que ela tem a ver com a disposição do meu patrimônio? Nada. Então, uma construção jurisprudencial que já vinha nesse sentido, hoje está estampada no texto do novo Código de Processo Civil, tá bom? Então, olha aqui no quadro, vamos colocar assim, ó. Se eu vou no polo ativo, eu preciso de consentimento, de autorização para propor ações que versem sobre direito real imobiliário. E aí coloca aqui, observação dispensada a autorização em casos de separação total de bens, tá? Essa seria uma observação 1. Agora tem uma observação 2, que é muito importante, principalmente para quem está estudando, pensando em fazer concurso, que é qual? O examinador adora isso aqui. Eu estou aqui, ó. A é casado com B. C é casado com D. A ajuiza uma ação em face de C, que tem por objeto um direito real imobiliário. Tranquilo? Bom, quando o juiz olha direito real imobiliário, lá no pedido, ele volta na qualificação da parte e verifica, já que é obrigatória a indicação lá no artigo 319 do Estado Civil do autor e do réu, ele verifica que o autor é casado, tá? É casado. A gente hoje vai ter que, se a gente for propor uma ação que versa sobre direito real imobiliário e a gente quer demonstrar que não precisa da autorização do cônjuge, a gente vai já indicar que é casado no regime de separação total de bens, é óbvio, né? Mas, vamos supor aqui no meu exemplo que seja um regime de comunhão parcial de bens, ok? O que o código está falando? Que é necessário a autorização para propor a ação. O código não está falando de litisconsórcio ativo necessário, tá? Até porque é questionável essa afirmação de que alguém pode ser obrigado a ser autor. Porque se alguém não quer ser autor e você quer obrigar alguém a ser autor, você está querendo deduzir uma pretensão em face de alguém que está exercendo resistência à sua pretensão. Logo, você tem uma lide estabelecida entre essas duas pessoas. Daí é natural a gente concluir que você deveria colocar a pessoa no polo passivo. Então, ela não poderia ser forçada a integrar o polo ativo, né? Não dessa forma. Então, o legislador exige o quê? Uma autorização. É um papel, um documento assinado pelo cônjuge. Então, não estamos falando de litisconsórcio necessário ativo, tá? E por que examinador de prova de concurso gosta de fazer pega com isso? Porque se vocês olharem o parágrafo 1º do artigo 73, quando ele começa a tratar da situação dos cônjuges no polo passivo, vocês vão encontrar o que lá no parágrafo 1º? Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Se eu estou falando de citação necessária, eu estou falando de litisconsórcio passivo necessário. Então aqui, ó, se A processa C discutindo um direito real imobiliário, se A é casado no regime de separação de bens, de comunhão de bens, seja parcial ou total, ele precisa do documento. E quando C for citado, na verdade, C sendo casado, o autor já vai ter que qualificar no polo passivo lá da petição inicial C e D. Por quê? Porque aqui está falando de litisconsórcio necessário, tá? Só que essa é apenas a primeira hipótese. Então, a primeira hipótese no polo passivo é idêntica à hipótese do polo ativo. Só que no polo passivo nós temos 4 hipóteses. Então, olha lá o artigo 73. O que diz o artigo 73? O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação 1, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. E 4.
que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges, tá? Então, nessas 4 hipóteses, eu estou falando da formação de um litisconsórcio passivo necessário. Tranquilo? Eu não estou lembrando direito essa questão do litisconsórcio passivo necessário, não tem problema. Vai ser justamente o tema da nossa próxima aula, tá? Então, não vamos perder o foco aqui, vamos fechar esse tópico tratando das ações possessórias. Olha só, quando eu falo em propriedade de bem imóvel, a gente tem ali o registro da escritura, etc. e tal. Agora, numa questão possessória, vamos lá, você tem um imóvel aqui, tá? E aí vem A e B, são casados, moram lá no Piauí. Aí, A vem aqui para São Paulo e esbulha a sua posse. Então, você viaja no fim de semana lá para o Guarujá e aí, quando volta, A está lá com um barraquinho construído no seu terreno, tá? Você vai mover a ação possessória. Você sabe que A é casado. Há necessidade de colocar o cônjuge no polo passivo em litisconsórcio necessário? Não. Por quê? Porque o cônjuge não esbulhou a posse. O cônjuge não está no exercício aqui da posse. Então, o código coloca lá no parágrafo 2º que no caso das ações possessórias, a participação do cônjuge no polo passivo só é necessária em casos de composse. O que é composse? Ora, a composse está para a posse, assim como o condomínio está para o domínio, né? O que é um condomínio? É quando eu tenho o domínio de um determinado bem exercido em conjunto por vários titulares. A composse é a posse exercida em conjunto por várias pessoas, tá? Então, se houver composse entre os cônjuges, ambos os cônjuges devem estar no polo passivo, formando o litisconsórcio necessário passivo. Se não houver composse, a gente vai processar apenas aquele que esbulhou a posse ou que está numa situação de turbação. Tranquilo? Então, vamos para frente. Nosso próximo tópico, os representantes do artigo 75. O artigo 75 trabalha, como eu comentei no início, com aqueles entes que não têm personalidade jurídica, mas que têm uma personalidade judiciária, não é? Uma personalidade para figurar como parte em processos, tá, ok? Nesse artigo 75, a gente tem um rol de pessoas. Ali nos 3 primeiros incisos, na verdade, até existe uma personalidade jurídica de direito público, diferenciada, porque fala da União, fala dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, tá? E indica quem são os representantes dessas pessoas, né? Quem representa a União em juízo, ativa ou passivamente? Advogado da União, se for União mesmo, né? Pessoa jurídica, direito público interno, e a gente está falando de administração direta. Se forem os entes da União, né, da administração indireta, aí eu estou falando de autarquias federais, de fundações públicas federais, de empresas públicas. Nesse caso, a gente tem a representação feita por um ramo da Advocacia da União, e aí seriam os procuradores federais, tá? Mas de modo geral, qualquer interesse da União, seja administração direta ou indireta, a representação judicial é feita pela Advocacia Geral da União. No caso dos estados, feita pelas procuradorias dos estados. Isso vem como previsão na Constituição Federal, tranquilo? O detalhe mais importante aqui que vocês têm que tomar cuidado diz respeito aos municípios, tá? Porque o resto é fácil, ó, o resto está lá. O espólio, quem é que administra o espólio? Quem representa o espólio? É o inventariante, né? A massa falida, é o síndico da massa falida, o administrador, é ele que vai representar em juízo, ativa ou passivamente, tranquilo? Sociedades despersonalizadas, quem constar nos estatutos como tendo poderes de representação judicial. Agora, o pega que costuma incomodar é o dos municípios, porque o inciso 3º do artigo 75, ele diz que os municípios serão representados em juízo por seus procuradores ou por seus prefeitos. E uma leitura precipitada dessa norma pode levar a uma conclusão equivocada. Qual? A de que esse artigo não está tratando de capacidade processual, a de que esse artigo está tratando de capacidade postulatória. Por quê? Porque você começa a ler o inciso 1º, a União pelos advogados da União. Você vê no inciso 2º, os estados, Distrito Federal, pelos procuradores. Aí você vê, bom, advogado da União é advogado, procurador é advogado.
No inciso terceiro, o município por procurador ou prefeito. E aí, numa análise precipitada, você pode concluir que o prefeito, uma vez representando o município, pronto, resolveu o problema. Mas não. Lembra que eu disse que é um tripé? Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. Capacidade de ser parte. Essa galera aqui é pessoa? É. Pessoa jurídica de direito público, tá? Espólio é pessoa? Não. Tem personalidade jurídica? Não, mas tem personalidade judicial ou judiciária. Massa falida, a mesma coisa, tá? Agora, pela Constituição, né, a União obrigatoriamente é representada pela Advocacia Geral da União. Os estados, obrigatoriamente, o Distrito Federal, pelas procuradorias dos estados. Mas por que aqui os municípios podem ser representados pelos seus prefeitos? Aí a gente tem que tomar cuidado e lembrar que o Brasil tem 5.500 e tantos municípios. Desses 5.550, 60, 70 municípios, tira aí 50, 60, 70 municípios, que são municípios, né, de um desenvolvimento expressivo, de alta população, de produção, que tem arrecadação tributária boa. O resto é tudo municípiozinho pequeno, vários povoadozinhos ali que integram o município, né? E aí a gente tem que pensar do ponto de vista orçamentário. Será que todos esses 5.500 e tantos municípios têm orçamento que justifique a criação de uma procuradoria? Né? Ou você pode fazer, por exemplo, como eu conheci, em uma cidade no interior do Maranhão, Maranhão é onde eu nasci, que chama Caxias. Caxias tinha um procurador-geral do município de Caxias, e só era ele, o procurador-geral, o geral dele mesmo. Porque não justifica. Esses municípios que não têm necessidade, orçamento ou capacidade para ter um órgão próprio de representação judicial, o que eles fazem? Eles fazem uma licitação e contratam escritórios de advocacia. Ou contratam escritórios de advocacia por meio da contratação direta, né, naquelas hipóteses em que a Lei 8666 de 93 permite, né, com a notória especialização. Tá? E aí, esse advogado particular que foi contratado pelo município, ele pode emprestar a sua capacidade postulatória. Mas um advogado particular não pode representar um município em juízo. Só quem pode representar o município em juízo é o prefeito. Então, nessa hipótese, se eu tenho procuradoria, por exemplo, município de São Paulo, município do Rio de Janeiro, né, tendo uma procuradoria, a petição vai lá. Parte, Estado, município do Rio de Janeiro. Capacidade processual, procurador do Estado. Capacidade postulatória, o procurador tem as duas. Tá? Município, que não tem procuradoria. Parte, município. Capacidade processual, prefeito. Capacidade postulatória, o advogado particular. Tranquilo? E se o prefeito tiver OAB? Prefeito não pode ter OAB. Chefe de Poder Executivo é atividade incompatível com o exercício da advocacia, tá? Tá lá no Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 93. Então não tem para onde correr, tranquilo? E existe um outro perigo também de você interpretar ao contrário. Interpretar pensando que, bom, se o prefeito representa em juízo, né, o município, o governador pode representar em juízo o Estado. Não, não pode. Só a Procuradoria Geral do Estado representa o Estado em juízo. O presidente da República não representa a União em juízo. O presidente da República representa a República Federativa do Brasil nas suas relações de direito internacional, tá? Mas enquanto pessoa jurídica de direito público interno, a União é representada em juízo ativa e passivamente pela Advocacia Geral da União. Mas na Constituição diz que o presidente da República pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, que o governador de um estado pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Claro, porque a gente está falando, lembra lá da primeira aula de jurisdição, diferença da jurisdição civil para a jurisdição constitucional? Na jurisdição constitucional, a gente fala de ações objetivas, não ações subjetivas. Não tem interesse de nenhum dos legitimados a deflagrar o processo de ação objetiva. É uma jurisdição exercida em abstrato, não tem interessados direto. Então você não fala sequer em legitimidade, você fala em legitimação para a deflagração de um processo que tem um objeto, tá? Não tem sujeitos interessados. Então tomem cuidado aí com essa diferença do município para a União e para os estados. Tranquilo? Último tópico aqui da nossa aula sobre partes e procuradores. Diz respeito à regularização da relação processual.
né? Porque olha só, deixa eu pegar uma telinha em branco aqui, pra gente, já comentei várias vezes sobre pressupostos processuais, vamos dar uma revisada sobre pressupostos processuais? Olha aqui, eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho lá requisitos para o exercício do direito de ação, que a gente chama de condições da ação, eu tenho requisitos para o desenvolvimento do processo, que é o que a gente chama de pressupostos processuais. Eu tenho duas classificações diferentes quando eu trato de pressupostos processuais. Uma vai falar que os pressupostos processuais se dividem em pressupostos processuais de constituição ou de existência e os pressupostos processuais nessa classificação podem ser pressupostos processuais de validade, também chamado de desenvolvimento regular. Desenvolvimento regular. Nessa perspectiva, essa classificação, vamos botar dois exemplos aqui. Aqui, ó, de azul. Um exemplo de pressuposto processual de constituição ou de existência. Exemplo, petição inicial. Existe processo em petição inicial? Não. Se eu tirar a petição inicial, não existe o processo. Então, a petição inicial é um pressuposto de existência ou de constituição do processo, tá? Um exemplo de pressuposto processual de validade ou de desenvolvimento regular. A gente pode falar, por exemplo, da competência. Que a gente já tratou em outra aula. Ou da capacidade, que a gente tratou na aula passada. Tá? Agora, existe uma outra classificação, que foi a que eu usei mais aqui nessas aulas, que é uma classificação que diz que os pressupostos processuais, eles podem ser objetivos ou subjetivos. E esses pressupostos subjetivos, eles podem ser relativos ao juiz ou relativos às partes, porque subjetivo é o que diz respeito ao sujeito. E os sujeitos da relação processual, nós temos as partes, sujeitos imparciais, e o juiz, as partes, sujeitos parciais, e o juiz, sujeito imparcial. Tá? Pressupostos objetivos dizem respeito a objetos, né? A petição inicial é um objeto, é um pressuposto objetivo. Então vamos botar aqui exemplo de pressuposto objetivo. De novo, a petição inicial. Posso botar um outro exemplo, a citação válida, tá? Citação válida, pressuposto também de validade. No caso do subjetivo relativo ao juiz, a gente estudou a competência. No caso do pressuposto processual subjetivo relativo às partes, a capacidade. Então, com esse esquemão aí, ó, está no quadro aí com as corzinhas diferentes e tudo, fica fácil a gente pensar nessa classificação. E aí, por que eu puxei ela aqui agora, na hora que a gente ia falar da regularização da relação processual? Quando eu falo em regularização da relação processual, na verdade, eu estou focando nisso aqui, ó, no pressuposto processual de validade, né? Porque está falando de regularização. Se a validade é desenvolvimento regular, se eu quero regularizar, é porque alguma coisa aconteceu no curso do processo que tornou aquela situação irregular, ok? E eu disse para vocês, por exemplo, que pressupostos como a capacidade, se eu não tiver com as três o tempo inteiro presente, eu vou ter um vício no processo e esse vício vai impedir o desenvolvimento regular do processo, tá? Então vamos voltar aqui, ó, para a nossa telinha do quadro, né? Então aqui no quadro eu coloquei regularização da relação processual. Então, o que vai acontecer? Toda vez que o juiz se deparar com uma incapacidade processual, então lembrem da capacidade processual, né? Representação, capacidade de fato, de exercício. Toda vez que o juiz se deparar com uma incapacidade processual ou com uma irregularidade da representação, tá? Irregularidade da representação, isso está no artigo, vamos anotar aqui, artigo 76 do novo Código. O juiz vai fazer o quê? Ele vai suspender o processo,
e vai fixar um prazo razoável para a correção desse vício, tá? Suspensão do processo, fixação de prazo razoável para a correção do vício. Não cumprida a determinação do juízo, o que acontece? Bom, agora o código faz diferença. Antes o código não fazia diferença dos graus de jurisdição. Agora ele diz, se for no primeiro grau, a gente vai olhar, se quem descumpriu a determinação for o autor, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Ele vai ter que começar tudo de novo. Se for o réu, vai ser declarada a revelia do réu. E se for o terceiro, aí depende. Se o terceiro estiver ocupando o polo passivo, vai ser declarada a revelia desse terceiro. Se o terceiro estiver ocupando o polo ativo, vai ser determinada a sua exclusão. O código antigo, o código anterior, de 73, ele tratava a situação do terceiro, ele falava só em exclusão. E aí é aquela história, né? Você tem intervenção de terceiros que é provocada. E aí era muito fácil. Aquele terceiro que não quer ingressar na relação processual, bastava ele fazer o quê? Não constituir advogado, não apresentar representante, aí o juiz ia determinar a sua exclusão. Então não fazia sentido. Então agora só vai ser exclusão se ele for no polo ativo. Tá? No polo passivo, não, ele vai permanecer na relação e vai ser decretada a sua revelia. Tá? Agora, se acontecer no segundo grau de jurisdição, mesma coisa, né? Suspende o processo, fixa prazo. Se o comando foi descumprido pelo recorrente, o recurso não vai ser conhecido. Tá? Se foi pelo recorrido, as contrarrazões vão ser desentranhadas. Então, ele não vai estar ali refutando as razões recursais. Isso pode colocar em risco a manutenção daquela decisão que lhe beneficia. Tranquilo? Então, conseguimos aqui, né, terminar toda a temática relacionada com partes e procuradores. E a partir da nossa próxima aula, a gente vai trabalhar não vou dizer a última variação, na verdade a relação processual sofre algumas variações, né? A primeira delas vai se dar com a figura do litisconsórcio, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas ela também sofre outras variações que a partir da utilização das intervenções de terceiros, tá? Mas não dá para trabalhar a intervenção de terceiros sem antes a gente estudar o tema do litisconsórcio, que vai ser então o tema da nossa próxima aula. E a gente se encontra daqui a pouco. Até já.